Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz. Olá, que Jesus nos abençoe, que possamos fazer um ótimo estudo juntos. Hoje, setembro amarelo, falaremos sobre suicídio sob a ótica espírita. Mas antes de abordarmos sobre essa perspectiva, vamos falar um pouquinho sobre outras escolas de pensamento que também aprofundaram bastante o tema. O primeiro ponto é o ponto sociológico. Em 1858, nasce na mesma França de Allan Kardec, Émile Durkheim, e já no final do século XVIII faz um trabalho brilhante sobre o suicídio, dividindo em 3 categorias: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. O primeiro tipo, o suicídio altruísta, é aquele em que o indivíduo está tomado pela obediência e força coercitiva do coletivo, quando muitas das vezes sente-se no dever de cometer o suicídio porque acredita numa causa maior. Podemos citar como exemplo os kamikazes. Vocês devem lembrar dos pilotos japoneses da Segunda Guerra Mundial que no final das batalhas aéreas jogavam os próprios aviões, cometendo suicídio, nos porta-aviões americanos. O segundo tipo é o suicídio egoísta. Este já é aquele em que o indivíduo se reveste de individualismo extremado e reflete um prolongado senso de não pertencimento, isto é, de uma desconexão com a sociedade. Assim, dentro da ótica de Durkheim, esta ausência de conexão com a sociedade ou com algum tipo específico de grupo é a que leva à falta de sentido da vida, apatia, melancolia e até depressão. Um exemplo também interessante é o número de suicídios que ocorrem entre grupos religiosos. Vamos imaginar numa comparação os judeus, os católicos, os protestantes. Para Durkheim, os judeus, por se ajudarem muito, por serem muito presentes nas vidas uns dos outros, acabam criando um laço bem mais coletivista, um fortalecimento deste espírito de grupo, gerando um senso de pertencimento maior e com muito menos casos de suicídio. E o terceiro tipo é o suicídio anômico, aquele que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade da sociedade não seja mantida. E o que seria anomia social? Este período de pandemia, por exemplo, para Durkheim, é uma situação de anomia social, onde uma grave crise econômica impera em quase todo o planeta, gerando uma completa desregulação das regras normais da sociedade, e, consequentemente, vamos ter mais casos de suicídio acontecendo decorrente desse problema. Uma outra forma de lidarmos com a questão é enxergarmos de uma maneira mais fisiológica. Alguns neurologistas acreditam que o cérebro, principalmente o cérebro, é o responsável por esses pensamentos suicidas. Como se você tivesse alguma alteração na estrutura, alguma deficiência físico-química, e isso fosse o gatilho para pensamentos suicidas. Uma outra forma de analisarmos a questão seria através de uma visão mais psicológica, onde nós,
através de nossos traumas de infância, do nosso ego desestruturado, de estresse profundo, de depressão profunda, seríamos mais vulneráveis a pensamentos também suicidas. Lembrando que a própria Organização Mundial de Saúde já sinalizou que a depressão é a doença mais incapacitante do nosso século. E o Espiritismo? E o Espiritismo é a soma de todas essas ciências, porque é a religião que se apoia na fé inabalável. E o que é a fé inabalável? É a fé que pode caminhar com a razão em todas as épocas da humanidade. Só que ele não fica aí, ele dá um passo adiante, porque nós não ficamos presos somente às questões materiais. Somos seres imortais, somos homens integrais, que temos corpo, temos espírito e temos o laço que une o corpo e o espírito, que é o perispírito. Assim ensinado por Kardec, depois corroborado por Joana de Ângeles. Somos homens integrais. E o que isso quer dizer? Que quando a gente coloca a culpa, a responsabilidade somente no nosso cérebro, a gente está fechando a porta para o espírito, para a influência nossa, desse ser pensante que domina. Então, é claro que devemos ir a psiquiatra, ir a neurologista, tomar remédios, porque isso é extremamente importante. Nunca abandonemos isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter um olhar muito cuidadoso para a nossa percepção espiritual, a nossa entidade espiritual. Porque somos nós, seres imortais, que vamos realmente trazer o desequilíbrio ou o equilíbrio para os nossos corpos físicos. Então não adianta eu simplesmente tomar remédio, por mais relevante que isso seja, e esquecer da minha moralidade. Então a evangelioterapia proposta há 2000 anos, essa sim é a grande solução para os nossos problemas. Olhemos com muito carinho, com muito cuidado para as questões morais, para como nós nos comportamos diante dos problemas da vida. E isso sim vai fortalecer demais o nosso soma, né? O nosso corpo físico. Dentro de uma ótica também psicológica, imagina isso, a gente olhar traumas da infância, traumas do passado. E aí? E se a gente conseguir andar um pouquinho além do nosso nascimento físico desta vida? O Espiritismo faz isso. Ele consegue enxergar, às vezes, as origens dos nossos traumas, aquilo que vai influenciar nas nossas tomadas de decisões hoje, o responsável pelas nossas angústias. Então, a reencarnação proposta pelo Espiritismo é extremamente rica nessa solução desses problemas. Quando a gente encontra, por exemplo, as questões da depressão, pensamentos para baixo, quando a gente realmente está quase que tomado a nossa energia, qual é a proposta do Espiritismo? O passe. O que a gente acha que vai na sala de passe? A gente senta, recebe aquela transfusão de energia. Exatamente por isso. Porque quantas vezes nós estamos fracos, estamos enfraquecidos, a nossa mente está enfraquecida. E os bons espíritos ali estão para nos ajudar. Questão obsessiva. O quanto a questão obsessiva pode influenciar também em pensamentos suicidas. Uma mente estranha à nossa, mas que de alguma maneira está conectada, seja através da culpa principalmente, levando a gente a ter pensamentos ruins. Vamos parar para pensar nisso, a importância do Espiritismo, que pode somar com essas diversas outras ciências. E o ponto que eu acho mais nobre do Espiritismo é trazer a percepção de que nós somos seres imortais. Já pararam para pensar nisso? Nós somos seres imortais. E o que acontece quando um ser imortal atenta contra a própria vida e desperta do outro lado ainda vivo? E os espíritos dizem que o primeiro sentimento é o de frustração. É olhar e falar assim, eu não acabei com a minha vida. E o mais importante, o suicida não quer acabar com a própria vida. O suicida quer acabar com um problema. Já pararam também para pensar nisso? Nós não vamos acabar nem com as nossas vidas e vamos aumentar os nossos problemas quando abandonamos a nossa existência física. Isso é muito importante repetir. O Espiritismo nos ensina que nossos problemas não vão se resolver se atentarmos contra as nossas vidas. Muito pelo contrário. As nossas dores ganharão outra dimensão. Porque se hoje sofremos, se estamos angustiados, desesperados até, estamos de alguma forma carregando a cruz que nos é própria. Aquela cruz feita exatamente para os nossos ombros, do tamanho certo.
e sempre haverá um ombro amigo para nos ajudar nesse processo reformador se tivermos coragem de prosseguir. E é nisso que precisamos nos concentrar. Enquanto estamos caminhando, mesmo que tropeçando, mas suportando o nosso fardo, estamos seguindo os desígnios de Deus. E é esse um dos nossos nobres objetivos na existência humana: termos fé, suportarmos as nossas dores com a certeza de que dias melhores virão. E eles virão, sempre vêm. Mas quando? Podemos nos perguntar: quando esse dia vai chegar? E essa resposta é maravilhosa, que não existe uma data específica, um dia limite, onde a partir de um certo momento tudo se resolve. A solução vai sendo construída diariamente, ela vai sendo conquistada diariamente. Então, se estamos sofrendo, mas suportando, significa que está chegando ao fim, que já estamos resolvendo e, principalmente, estamos vencendo. Quantas mães que antes de terem seus filhos com as suas necessidades especiais não sabiam que seriam capazes de amar tanto, de lutar tanto e de serem tão felizes com seus filhos' problemas. E se você perguntar para elas quando foi o ponto de despertar para essa maravilha toda, que só o ser humano é capaz de fazer, que é amar profundamente, ela não vai saber responder, porque foi construído bem devagar. E é isso que está acontecendo com a gente neste momento. Estamos construindo bem devagar a felicidade em nossas vidas. Quando carregamos a nossa cruz, seja do jeito que for, nos ombros empurrando, arrastando, estamos construindo a nossa felicidade. Quantas doenças terríveis acontecem e a pessoa tem a oportunidade de se enxergar após o ocorrido e agradecer a Deus profundamente a cruz que carregou e às vezes ainda carrega, que entendeu que a felicidade que alcançou nessa fase da vida, a maturidade que atingiu, não se compara com aquela do passado. Os riscos de uma vida supostamente saudável podem ser terríveis quando estamos na direção errada. Quantos fracassos profissionais, perdas financeiras, frustrações amorosas mais à frente se mostram como grandes presentes de Deus, justamente porque nos tiram da nossa zona de conforto, fazendo com que busquemos um novo emprego, voltemos a estudar, que encontremos o verdadeiro amor das nossas vidas, mas já prontos, sem que sejamos capazes agora de construir uma relação tóxica, destrutiva. Já pararam para pensar que maravilha? Encontrar, ou melhor, reencontrar o seu amor já muito mais preparado, amadurecido. Pensemos nisso. E são milhares de exemplos de grandes dores, perdas, fracassos que se transformam em casos de sucesso. Mas para isso, precisamos ter fé e paciência. Aceitar que alguém maior e que nos ama muito está no controle de nossas vidas. E que será no tempo desse ser maravilhoso, que compreende a dose certa do remédio, e não no nosso tempo, e não na nossa dose. Somos como crianças. Queremos definir a duração do tratamento e a quantidade de remédio, mas o nosso médico é Jesus, o médico das almas. E é Ele quem nos conhece perfeitamente. É Ele quem nos ama profundamente. E é junto dele que faremos esse pacto hoje, e para todo sempre. Que vamos aguentar mais, seremos mais pacientes, com a certeza de que essa dor também vai passar, e que sairemos maiores e mais fortes de toda a tormenta que nos tira a paz. Lembremos, é Jesus quem controla essa embarcação. E é junto dele que vamos encerrar o nosso estudo. Lembrando que somos espíritas e estamos unidos fraternalmente, um apoiando o outro. Emílio Durkheim ficaria surpreso com a nossa união. Lembrando que somos espíritos imortais, com a certeza de vencer qualquer pensamento negativo, principalmente porque não estamos sozinhos. Nesse exato momento, os ceareiros de Maria estão nos nossos lares, abençoando as nossas famílias, nossos pensamentos, fortalecendo os nossos propósitos. Não esqueçamos jamais, a solução dos nossos problemas enquanto resistimos já está acontecendo. Aguentemos firme. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.